Existe uma pergunta que quase ninguém gosta de fazer. Ela é desconfortável, inquieta e, às vezes, parece até injusta. Por que algumas pessoas trabalham a vida inteira e, ainda assim, nunca conseguem sair da pobreza? Elas acordam cedo, pegam um ônibus lotado, passam horas trabalhando, voltam para casa cansadas e, mesmo assim, no final do mês, o dinheiro simplesmente desaparece. Enquanto isso, outras pessoas, que aparentemente não trabalham mais do que elas, começam a prosperar. Guardam dinheiro, investem e, com o tempo, constroem algo que parece impossível para a maioria: liberdade financeira. Então a pergunta continua ecoando: se todos estão trabalhando, por que os resultados são tão diferentes? Durante muito tempo, a explicação mais confortável foi acreditar que tudo depende apenas de sorte, ou de privilégio, ou de circunstâncias que estão completamente fora do controle. Mas a verdade é um pouco mais difícil de aceitar. A pobreza raramente é causada por um único evento. Ela é construída lentamente, pequena decisão após pequena decisão. E muitas dessas decisões são tão comuns que passam despercebidas. A verdade é que existe um padrão. Um conjunto de hábitos, crenças e comportamentos que mantém milhões de pessoas presas exatamente no mesmo lugar por anos, às vezes por décadas. E o mais curioso é que quase ninguém percebe que está repetindo esse padrão. Hoje, vamos falar sobre isso. Não sobre teorias complicadas de economia, mas sobre as escolhas silenciosas que, ao longo do tempo, determinam se alguém vai continuar correndo atrás do dinheiro ou se um dia o dinheiro começará a trabalhar por essa pessoa. Porque entender isso pode mudar completamente a maneira como você enxerga sua própria vida financeira. E talvez seja a diferença entre passar a vida inteira lutando por dinheiro ou, finalmente, aprender como ele realmente funciona. Durante muito tempo, a explicação mais comum para a pobreza foi simples. As pessoas diziam que tudo se resumia à quantidade de dinheiro que alguém ganha. Se você ganha pouco, permanece pobre. Se ganha muito, fica rico. Parece lógico. Mas quando observamos o mundo real, essa explicação começa a desmoronar. Existem pessoas que ganham salários relativamente altos e, ainda assim, vivem constantemente endividadas. Profissionais bem pagos que, mesmo depois de anos de trabalho, não têm praticamente nada guardado. E, ao mesmo tempo, existem pessoas que começaram com salários modestos, às vezes muito modestos, e conseguiram construir uma vida financeira sólida ao longo do tempo. Elas não ganharam na loteria, não receberam heranças milionárias e, muitas vezes, começaram exatamente nas mesmas condições que milhões de outras pessoas. Então, o que está acontecendo? A resposta começa a aparecer quando percebemos que riqueza não é apenas sobre quanto dinheiro entra. É principalmente sobre o que acontece com o dinheiro depois que ele entra. Benjamin Graham, considerado o pai do investimento moderno, dizia algo muito simples: não é o quanto você ganha que determina seu futuro financeiro. É o quanto você consegue manter e fazer crescer. Essa diferença parece pequena, mas ao longo de décadas, ela muda absolutamente tudo. Porque a maioria das pessoas vive presa em um ciclo silencioso. Elas trabalham para ganhar dinheiro. E assim que o dinheiro chega, ele já está comprometido. Contas, parcelas, compras impulsivas, pequenos luxos que parecem inofensivos no momento, mas que, somados ao longo dos anos, drenam qualquer possibilidade de construir riqueza. O resultado é um ciclo que se repete mês após mês. Trabalhar, receber, gastar, recomeçar. E quando esse padrão se repete por muitos anos, algo curioso acontece. A pessoa começa a acreditar que esse ciclo é simplesmente a vida normal, que dinheiro sempre será apertado, que investir é coisa para pessoas ricas, que prosperar financeiramente é algo distante, quase impossível. Mas essa crença, silenciosa e quase invisível,
é exatamente o que mantém tantas pessoas presas no mesmo lugar. Porque antes de qualquer mudança financeira acontecer na prática, ela precisa acontecer na forma como alguém enxerga o dinheiro. E é aqui que começamos a encontrar a primeira grande diferença entre quem permanece preso nesse ciclo e quem consegue, pouco a pouco, construir algo maior. Existe um erro financeiro tão comum que muitas pessoas nem percebem que estão cometendo. Na verdade, ele é tão normalizado que parece simplesmente fazer parte da vida adulta. Esse erro é simples: acreditar que aumentar a renda automaticamente resolverá todos os problemas financeiros. Muitas pessoas vivem repetindo a mesma promessa para si mesmas. Quando eu ganhar mais, tudo vai melhorar. Quando vier a próxima promoção, quando o meu salário aumentar. Mas o que raramente percebem é que quando a renda aumenta, os gastos quase sempre aumentam junto. É um fenômeno tão comum que economistas deram um nome para ele: inflação do estilo de vida. Funciona assim: quando alguém começa a ganhar um pouco mais, surgem pequenas mudanças que parecem totalmente razoáveis. Um celular melhor, um carro um pouco mais novo, um apartamento maior, mais jantares fora, mais assinaturas, mais conforto. Nada disso parece excessivo isoladamente. Na verdade, muitas dessas coisas parecem até merecidas. Afinal, a pessoa está trabalhando duro. Por que não melhorar a qualidade de vida? O problema é que, quando essas decisões se acumulam ao longo dos anos, algo curioso acontece. A renda cresce, mas a liberdade financeira continua exatamente no mesmo lugar. Ou pior. Em alguns casos, a pessoa passa a ganhar mais do que nunca e, ainda assim, sente mais pressão financeira do que antes. Porque agora, o estilo de vida que ela construiu exige cada vez mais dinheiro para ser mantido. Benjamin Graham costumava observar algo muito interessante. Ele dizia que muitas pessoas passam a vida inteira tentando parecer ricas, em vez de realmente se tornarem ricas. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Parecer rico geralmente significa gastar dinheiro. Ser rico geralmente significa manter dinheiro. E essa distinção simples separa duas trajetórias completamente diferentes ao longo do tempo. Uma leva a mais consumo, mais compromissos financeiros e mais dependência do próximo salário. A outra leva, lentamente, à construção de algo muito mais poderoso: capital. E é exatamente aqui que começamos a entender por que algumas pessoas permanecem presas ao mesmo ciclo financeiro durante décadas, enquanto outras conseguem sair dele. Porque o problema raramente é apenas ganhar pouco. Muitas vezes, o problema é nunca aprender o que fazer depois que o dinheiro chega. Existe algo ainda mais profundo do que erros financeiros. Algo que raramente aparece em planilhas, cursos ou livros de investimento. É um hábito mental, uma forma de enxergar o dinheiro e o próprio futuro. E esse hábito costuma surgir muito antes da primeira conta bancária. Ele nasce nas conversas que ouvimos crescer. Dinheiro é difícil de ganhar. Rico sempre explora alguém. Investir é arriscado. Isso não é para gente como a gente. Essas frases parecem apenas opiniões, mas com o tempo, elas se tornam algo muito mais poderoso. Elas se tornam limites invisíveis. Limites que determinam até onde alguém acredita que pode chegar. Charlie Munger, parceiro de Warren Buffett por décadas, dizia algo curioso. Ele dizia que muitas pessoas não fracassam por falta de inteligência. Fracassam porque estão presas a modelos mentais errados. E quando se trata de dinheiro, esses modelos mentais podem ser incrivelmente fortes. Imagine duas pessoas começando exatamente no mesmo lugar, mesmo salário, mesma idade, mesma cidade. A primeira acredita que dinheiro sempre será escasso. Então ela pensa no presente. Sobreviver ao mês, pagar as contas, talvez comprar algo que traga algum conforto imediato.
A segunda começa a enxergar o dinheiro de forma diferente, não apenas como algo para gastar, mas como uma ferramenta. Uma ferramenta que pode comprar tempo, comprar oportunidades, comprar liberdade no futuro. E essa pequena diferença de perspectiva começa a criar decisões diferentes. Uma guarda um pouco, a outra gasta um pouco mais. Uma aprende sobre investimentos, a outra acredita que isso é complicado demais. Uma pensa em anos, a outra pensa apenas no próximo mês. Nenhuma dessas decisões parece dramática no início. Mas quando esse padrão se repete por 10, 20 ou 30 anos, os resultados se tornam impossíveis de ignorar. É por isso que riqueza raramente surge de um único grande movimento. Ela nasce de pequenas decisões consistentes. Decisões que muitas vezes passam despercebidas para quem está de fora. Porque, no fundo, construir riqueza não começa com dinheiro. Começa com forma de pensar. E essa mudança de mentalidade é exatamente o ponto em que algumas pessoas começam a sair do ciclo, enquanto outras continuam presas nele sem sequer perceber. Imagine duas pessoas. Elas começam praticamente no mesmo ponto da vida. Mesma cidade. Mesma idade. Salários muito parecidos. Vamos chamá-las de Daniel e Rafael. No início, as vidas deles são quase idênticas. Os dois trabalham duro. Os dois pagam suas contas. Os dois sonham em ter uma vida melhor no futuro. Nos primeiros anos, não existe praticamente nenhuma diferença entre eles. Mas então, começam a surgir pequenas decisões. Nada dramático. Nada que pareça mudar o destino de ninguém. Daniel começa a fazer algo simples. Todo mês, ele separa uma pequena parte do que ganha. Não é muito. Às vezes, parece até insignificante. Mas ele trata aquele dinheiro como se não existisse. Ele aprende um pouco sobre investimentos. Lê alguns livros. Observa como o dinheiro pode crescer lentamente ao longo do tempo. Enquanto isso, Rafael faz algo que a maioria das pessoas faz. Ele vive no limite do que ganha. Quando o salário aumenta, o estilo de vida aumenta junto. Um carro um pouco melhor. Uma casa um pouco maior. Mais conforto. Mais despesas fixas. Nada extravagante. Nada irresponsável. Apenas normal. E por muitos anos, a vida de Rafael parece até mais confortável. Ele aproveita mais, gasta mais, vive o presente com mais intensidade. Daniel, por outro lado, às vezes parece até conservador demais, cauteloso demais. Alguns amigos chegam a dizer que ele está deixando de aproveitar a vida. Mas então o tempo passa. 10 anos, 15 anos, 20 anos. E algo começa a acontecer. O dinheiro que Daniel guardou começa a trabalhar por ele. Os investimentos crescem, os rendimentos começam a gerar novos rendimentos. E lentamente, quase imperceptivelmente no início, o capital começa a ganhar força. Enquanto isso, Rafael continua exatamente no mesmo ciclo. Trabalhar, ganhar, gastar, recomeçar. Ele não está necessariamente em dificuldades, mas também não construiu nada que realmente mude seu futuro. E é nesse momento que a diferença se torna impossível de ignorar. Porque Daniel agora tem algo que Rafael nunca construiu. Tempo comprado pelo dinheiro. Ele tem opções, pode trabalhar menos, pode escolher projetos diferentes, pode lidar com imprevistos sem que tudo desmorone. Rafael, por outro lado, continua dependente da próxima renda, do próximo salário, do próximo mês. E essa história, que parece simples demais para ser real, acontece todos os dias, porque a diferença entre riqueza e escassez raramente nasce de decisões gigantes. Ela nasce de consistência, de escolhas repetidas ao longo de muitos anos. E essa consistência é exatamente o que separa quem permanece preso ao ciclo financeiro, de quem, lentamente, começa a sair dele. Existe uma armadilha silenciosa que mantém milhões de pessoas presas exatamente onde estão.
Ela não aparece nas contas bancárias, não aparece nos extratos, mas aparece em algo muito mais poderoso, na forma como as pessoas explicam a própria vida para si mesmas. Quando alguém passa muitos anos lutando financeiramente, é natural começar a acreditar que o problema está sempre do lado de fora. O governo, a economia, o chefe, a empresa, o país. E claro, muitos desses fatores realmente influenciam a vida financeira de qualquer pessoa. Mas existe um perigo quando essa explicação se torna permanente. Porque quando alguém acredita que tudo está sempre fora do seu controle, ela também começa a acreditar que não há nada que possa fazer para mudar a situação. Esse é o momento em que surge a armadilha. A pessoa para de procurar alternativas, para de aprender, para de experimentar caminhos diferentes e começa apenas a repetir o mesmo padrão todos os meses. Charlie Munger dizia algo muito direto sobre isso. Ele afirmava que uma das coisas mais perigosas que uma pessoa pode desenvolver é o hábito de sempre encontrar desculpas confortáveis para seus próprios erros. Não porque essas desculpas sejam totalmente falsas, mas porque elas impedem qualquer mudança real. Quando alguém começa a olhar para a própria vida financeira com honestidade brutal, algo curioso acontece. A pessoa começa a perceber pequenos pontos onde poderia agir de forma diferente. Pequenos ajustes, pequenas melhorias, pequenas decisões que, repetidas ao longo do tempo, começam a mudar a direção da trajetória financeira. Mas, para que isso aconteça, é preciso abandonar uma ideia muito comum. A ideia de que prosperidade financeira é algo reservado apenas para um grupo especial de pessoas. Na realidade, muitas das pessoas que construíram riqueza começaram exatamente como qualquer outra, sem grandes vantagens, sem grandes oportunidades no início. O que elas tinham, muitas vezes, era apenas uma diferença simples. Elas decidiram assumir responsabilidade pelas próprias decisões financeiras, mesmo quando isso era desconfortável, mesmo quando significava admitir erros. Porque no momento em que alguém assume responsabilidade, ela também recupera algo extremamente poderoso: controle. Controle sobre escolhas, controle sobre hábitos, controle sobre o caminho que começa a construir a partir daquele momento. E é exatamente nesse ponto que muitas histórias financeiras começam a mudar. Não porque o mundo mudou, mas porque a pessoa mudou a forma como reage ao mundo. Quando observamos as pessoas que conseguiram sair do ciclo da pobreza, algo interessante aparece. Elas raramente fizeram algo espetacular. Na maioria das vezes, não houve um golpe de sorte. Não houve um único momento dramático que mudou tudo. O que existiu foram princípios simples, aplicados com consistência ao longo do tempo. O primeiro princípio é talvez o mais difícil de aceitar: gastar menos do que se ganha. Parece óbvio, quase banal. Mas, na prática, é exatamente aqui que muitas histórias financeiras se perdem. Porque viver abaixo do próprio padrão de renda exige algo que poucas pessoas estão dispostas a praticar por muito tempo: disciplina. Significa resistir à pressão de parecer bem-sucedido. Significa não transformar cada aumento de renda em um aumento de gastos. Significa permitir que o dinheiro comece a acumular. O segundo princípio é ainda mais poderoso: transformar dinheiro em capital. Dinheiro gasto desaparece. Dinheiro investido começa a trabalhar. E quando o dinheiro começa a trabalhar, algo extraordinário acontece. O tempo passa a se tornar um aliado. Os rendimentos começam a gerar novos rendimentos. E lentamente, o crescimento deixa de depender apenas do esforço direto da pessoa. Benjamin Graham sempre enfatizava algo muito importante. Ele dizia que investir não é sobre tentar adivinhar o mercado. É sobre participar do crescimento da economia ao longo do tempo. Isso significa paciência, significa visão de longo prazo, significa entender que riqueza
raramente surge de movimentos rápidos. Ela surge de anos de consistência silenciosa. E existe ainda um terceiro princípio que muitas vezes passa despercebido: aprender continuamente sobre dinheiro. Muitas pessoas passam décadas trabalhando, mas dedicam pouquíssimo tempo para entender como o dinheiro realmente funciona. Não aprendem sobre investimentos, não aprendem sobre juros compostos, não aprendem sobre como proteger e multiplicar capital. Enquanto isso, pessoas que desenvolvem esse conhecimento começam a enxergar oportunidades que antes pareciam invisíveis, e lentamente suas decisões financeiras se tornam cada vez mais inteligentes. Nenhum desses princípios é secreto. Nenhum deles exige genialidade. Mas aplicá-los exige algo raro: pensar no longo prazo, em um mundo que recompensa apenas o imediato. E é exatamente essa diferença de mentalidade que, ao longo de décadas, cria trajetórias financeiras completamente diferentes. No final das contas, a pobreza raramente é resultado de um único erro. Ela não aparece de repente. Ela é construída lentamente, dia após dia, escolha após escolha. Assim como a riqueza, porque dinheiro, no fundo, é apenas um reflexo de algo maior. Hábitos, prioridades, forma de pensar. Ao longo da vida, cada pessoa vai tomando pequenas decisões financeiras: comprar ou guardar, consumir ou investir, pensar no presente, ou pensar também no futuro. Nenhuma dessas decisões parece grande no momento em que acontece. Mas o tempo tem uma forma curiosa de amplificar tudo. Pequenas decisões repetidas por anos acabam se transformando em destinos completamente diferentes. Charlie Munger costumava dizer que a melhor forma de melhorar a própria vida não é tentar fazer algo extraordinário de uma vez. É simplesmente evitar erros óbvios por muito tempo. Essa ideia parece simples, mas ela carrega uma sabedoria enorme, porque construir riqueza raramente exige genialidade. O que realmente exige é paciência, disciplina e a coragem de agir de forma diferente da maioria. Enquanto muitas pessoas passam a vida inteira correndo atrás do próximo salário, algumas aprendem, lentamente, a construir algo mais sólido. Elas aprendem a transformar dinheiro em capital, capital em liberdade e liberdade em escolhas. No fim, a pergunta nunca foi apenas por que algumas pessoas permanecem pobres. A pergunta verdadeira sempre foi outra: que tipo de decisões você vai repetir ao longo da sua vida? Porque o futuro financeiro de alguém não é decidido em um único momento. Ele é escrito silenciosamente, todos os dias, em cada pequena escolha. E a boa notícia é que, no momento em que alguém entende isso, o ciclo pode finalmente começar a mudar.